a gente vai entrar na terceira característica da Gen Z. Eles sempre preferem contato ou comunicação assíncrona, ou seja, mandar mensagem. Se nessa atividade você abrir um mural digital para que cada um coloque a sua imagem lá e os colegas possam falar assim, do que eu conheço ele, esse ícone representa tal, vai ser legal, mas você vai estar reforçando uma outra coisa, um outro padrão de comportamento da Gen Z que a gente precisa mudar, que é a comunicação assíncrona. Para essa segunda etapa da atividade que eu dei para vocês, usando inteligência artificial, seria muito bom se eles pudessem fazer isso presencialmente ou em contato direto com os colegas, sem ser por mensagens. Eles evitam conversas presenciais, porque as conversas presenciais exigem escuta ativa e respostas imediatas. Eles são ruins em respostas imediatas. Se você é professor na área de saúde, e em especial em pediatria e neonatologia, você sabe que a gente não trabalha só com o paciente, a gente trabalha com os familiares do paciente, a gente trabalha com o entorno do paciente todo, que vem principalmente dos pais, tá? E o que acontece se esse profissional não tem a habilidade de construir boas respostas imediatamente, mas para construí-las, ter tido a escuta ativa e empatia para construir um feedback educado nesse entorno do paciente, ele não vai durar muito tempo. A minha formação em fisioterapia, minha atuação, ela foi quase toda, principalmente na pediatria. E meu doutorado é na pediatria. E uma das características mais importantes que a gente tem na pediatria é aprender a fazer análise de discurso, é ouvir o outro e principalmente construir o discurso para o outro, e sendo que esse outro não é o paciente, é o pai, é a mãe, desesperadão da vida. Eu trabalhava em UTI e cirurgia cardiopediátrica. Dá para imaginar o nível de ansiedade desses pais, dessas mães, desses avós, desses tios que vinham conversar comigo? Pois é, hoje, quem trabalha vive a mesma situação. E essa geração precisa ter em algum lugar essa formação, esse despertamento, porque eles não trazem isso como um arcabouço socioemocional na formação de subsunsores deles. Eles têm características como essa, que é de intimidade artificial, e a gente precisa construir a intimidade interpessoal, intimidade aqui sendo um termo que a gente usa para o outro, para olhar o outro com olhares acolhedores, educados e profissionais. Guarda isso. Agora, você já viu que para cada uma delas, a gente consegue pegar as soft skills, as habilidades e as competências e jogar na pirâmide da taxonomia de Bloom para ver em que nível do processo cognitivo a gente está trabalhando. Então, quando eu trabalho com eles a comunicação e a argumentação presencial, eu estou trabalhando em cima do avaliar. Eu posso usar estratégias como júri simulado. Quando eu trabalho júri simulado, eu também trabalho a competência de liderança e influência social. Essa core skill, junto com a empatia escutativa, formam um conjunto de trabalho em equipe. E quando eu uso o júri simulado, ele é obrigado a cada argumento da parte oposta construir um argumento de defesa do seu ponto de vista e resolver conflitos. Quando ele vai resolver esses conflitos no júri simulado, por exemplo, ele vem aqui para o nível metacognitivo de reformular ideias, pensamentos e palavras, e frases e diálogos que ele faz na interlocução, por exemplo, desse júri simulado. Então, uma estratégia que você pode colocar complementar
aquela atividade é justamente um júri simulado. Será que todo mundo encontrou na imagem do outro que tinha que encontrar? E o júri não é de ganhar ou perder. O júri é sobre argumentar o seu ponto de vista e construir imediatamente as ideias necessárias para expressar o que ele vê do outro e o que ele aprende sobre o outro. Nessa curadoria, nesse tipo de atividade, as avaliações formativas, elas incentivam o processo. Então, você pode, depois deles interpretarem individualmente cada um a imagem do outro, olha a ideia pintando. Depois deles interpretarem individualmente cada um a ideia do outro, você pode dividir a sala em 2 grandes grupos e esses 2 grandes grupos vão selecionar algumas das imagens para que o outro grupo analise mais no formato de um júri simulado, porque agora eles já passaram pela experiência de olhar a imagem do outro, perceber que ícones podem significar coisas diferentes. Então, quando você divide em 2 grupos, pega as imagens, todo mundo tem uma imagem, teoricamente, todo mundo tem uma imagem. Então, os 2 grupos vão trocar as imagens e aí, entre os 2 grupos, eles vão selecionar imagens para levar para o júri simulado. E é sobre quem argumentar melhor, não é sobre ganhar ou perder, é sobre quais foram as imagens que eles escolheram e se eles argumentaram bem sobre essas imagens. E do outro lado, vai estar o dono da imagem, que vai dizer, poxa, você percebeu isso ou não? Eu não tinha percebido isso, mas esse ícone tem mais a ver com tal coisa que eu faço. Isso vai criar dentro da turma uma interconexão, que é exatamente o que a gente quer usar para quebrar a intimidade artificial. E, além disso, fazer com que a turma se conheça em cima de outras habilidades que eles estão explorando com inteligência artificial. Bom, prof, tá vendo como nunca é sobre o prompt? É sempre sobre inteligência docente, em como você continua essa atividade e dá novos passos e muda os níveis cognitivos. E, finalmente, a gente tem as conexões superficiais e a baixa resiliência a feedbacks, que nem precisa falar a causa disso daí. É a dopamina barata. É uma geração que busca por validação instantânea. E a gente falou de dopamina barata. Eu e a professora Rafaela tivemos uma live falando sobre a docência na era da dopamina barata e como isso faz com que o comportamento dos estudantes encaminhe-se rapidamente para a frustração pela baixa tolerância crítica. Mas como isso precisa ser desenvolvido para que a resiliência deles seja trabalhada e derrube a dificuldade na construção de relações profissionais autênticas desse futuro egresso do seu curso superior, quando ele vai para o mundo do trabalho. E aqui, de novo, a gente vai fazer o mesmo caminho na pirâmide. A gente vai pegar, mas agora eu quero que você conte para mim em que nível está as soft skills, as habilidades e as competências, porque aqui a gente começa a trabalhar com liderança e influência social para essa pirâmide. Então, eu vou deixar essa pirâmide de tarefa de casa. Quer que eu faça uma live discutindo sobre isso daqui? Deixa no comentário, faço sim. Levo para a pirâmide junto com você para mostrar como é que isso acontece. Preparar para o mundo do trabalho não é dar conhecimento. Conhecimento sozinho não faz o profissional. É preciso planejar suas aulas com conteúdos, com tecnologias, porque o conhecimento é só a ponta do iceberg. Isso que a gente chama de formação superior. A gente precisa da base desse iceberg, que é muito mais ampla e muito mais extensa, e que chamam competências e habilidades. E é por isso que isso é um novo compromisso do docente do ensino superior, porque a gente não precisou disso
Mas essa é uma geração que precisa desse suporte para desenvolver as habilidades profissionais e poder se sustentar num mundo do trabalho tão competitivo. Para essa geração, aprender como aprender é o principal compromisso que a gente tem. E a gente precisa colocar isso junto com o conteúdo, junto com as habilidades profissionais do ensino superior. Tudo começou nesse relato. E nesse relato, a gente viu que pode não ter sido descaso desse aluno, mas sim a presença de intimidade artificial, um sinal de intimidade artificial que está sinalizando que eles precisam desenvolver habilidades de empatia, de escuta ativa, liderança, influência social, entre outras tantas que a gente forma no ensino superior. Ninguém está discutindo hoje essa geração Z, além dos conteúdos, além dos usos de tecnologias, que eles são uma geração que só sabe usar tecnologia. Ninguém está discutindo a desatenção suposta dessa geração. Está se discutindo somente o fato deles usarem direto o celular e integrar, levar a inteligência artificial como uma válvula de escape de copia e cola. Mas ninguém está discutindo esses aspectos, todos esses aspectos na docência. E isso é muito importante. Essa discussão sobre o comportamento dessa geração e sobre as práticas docentes para um novo mundo do trabalho precisa ser multifatorial e não pode ser só põe tecnologia, põe prompt, põe slide, põe avaliação. Não, a gente precisa discutir as características e principalmente os sinais de intimidade artificial e a necessidade de construção de relações humanas e colaborativas. Se você é professor de fisioterapia Neoped, a gente vai se ver em Salvador e vamos ter um encontro onde eu vou levar esse lado todo que eu falei dentro de um estudo clínico, para você ver que o mesmo estudo clínico você pode abordar de duas maneiras diferentes. E se você for para o Congresso Internacional de Fisioterapia Neonatal e Pediátrica em Salvador e assistir minha palestra, você vai ver que eu fiz um ensaio com a inteligência artificial para a clínica do futuro. E que esse ensaio foi baseado todo em tecnologias que já existem, mas que estariam integradas nos diferentes ambientes de atuação do fisioterapeuta dentro de uma clínica que a gente chamou de clínica do futuro. E principalmente na minha área de atuação, que é fisioterapia respiratória. É muito legal ver que a inteligência artificial prevê não só as terapias digitais interagindo com os métodos que temos hoje, mas principalmente ela traz a ideia de integração na fisioterapia pediátrica e neonatal com os familiares interagindo com games, com realidade virtual, levando para casa parte dessas tecnologias de monitoramento e de acompanhamento do paciente, que quando trazem, são compartilhados com eles no sentido de integrar toda a família e não perder o principal aspecto que a gente quer dentro da atuação profissional do fisioterapeuta, o aspecto humano, o aspecto de contato, o aspecto de empatia, mas principalmente o aspecto do olhar atento para o outro. Isso tudo vai estar depois na plataforma Docência Flix, no formato de um mini curso gravado com todo o material de apoio, os slides que eu apresento. E você sabe, Docência Flix é uma plataforma de ambientes flexíveis para microlearning, com foco em metodologias e tecnologias de ponta. Você pode pegar os módulos de qualquer curso e assistir na ordem que você preferir. E Conexão Masterclass é isso. Esse está sendo o começo de uma nova jornada docente e eu estou aqui com você na única plataforma de formação docente continuada, docenciaflix.com.br. Vem ser Flix com a gente. Foi um prazer receber você nesse Masterclass e eu quero dizer que em abril
a gente talvez não tenha masterclass, porque no final de abril eu tenho um outro compromisso para fazer e a gravação talvez fique complicada. Mas eu vou me esforçar para não deixar faltar a gravação de abril. Curte esse vídeo, comenta, compartilha, segue a gente no Insights Docentes do Instagram, se inscreve no canal para não perder nenhum lançamento de vídeo novo aqui no canal. E eu espero você na única plataforma docente de educação continuada. Ali você assiste tudo no seu tempo e do seu jeito. Vem ser Flix com a gente, assine Docência Flix. Eu sou a professora Denise Davinha e foi um prazer enorme estar com você dividindo mais esse Masterclass. Um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.